E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos estudar os tipos do se. A aula passada nós vimos os tipos de que e agora a gente está vindo nos tipos de se. Mais uma vez, é uma revisão de tudo que a gente já estudou. Os tipos de se é muito mais volúvel, depende de muita interpretação. Eu vou mostrar aqui apenas um caminho que você deve seguir na análise dos tipos de se. Nas questões que vocês vão fazer após a nossa aula, você vai verificar que determinados autores dizem, interpretam de uma forma e outros autores interpretam de uma outra forma. Tudo parte da filosofia da interpretação, principalmente quando se trabalha com pronomes. O que eu penso com vocês aqui é esse quadro resumo, eu quero que vocês sigam obedecendo a ordem. Se a sua banca está pedindo que você, candidato, classifique o tipo de se, comece tirando os elementos mais básicos, que é o se como a classe de substantivo e o se como a classe de conjunção. Comece fazendo essa triagem, teste para saber se ele é um substantivo, descarta o substantivo, ou se ele é conjunção de dois tipos, integrante ou condicional. Descartando essas três partes, ou conjunção, integrante ou condicional substantivo, fica mais confortável para eu me dedicar à análise do se como pronome. É onde cai mais, bicho. A maioria dos casos é o se como pronome. Qual deles? Vai depender da frase, do contexto, da sua paciência e do autor. Olha o tanto de coisa que eu tenho que levar em conta. Então, fique ligado. O se sempre vai levar uma dúvida, sempre vai levantar uma dúvida, ok? Vamos trabalhar aqui no contexto do se como substantivo. O se como substantivo, ele vai se referir à classe gramatical do próprio substantivo. Por exemplo, o se como classe gramatical. A partícula se, aí é um substantivo. Ele está falando na classe gramatical o se, que poderia ser o o, que é um artigo, casa, um substantivo. Ele se refere à classe gramatical. E como se refere à classe gramatical, ele vem sempre depois de um determinante. A gente aprendeu isso lá em morfologia, que os determinantes são artigos, numerais, pronomes, adjetivos. Sempre antes dele vai ter um determinante. Geralmente é o um, que é um artigo, ou o o, que é o artigo, o se. Coloque um se aqui na sua frase, alude à classe gramatical. Ele também pode ter sinônimo de mistério, como o nosso querido Djavan eternizou na música, que tem um título se. Mas você adora um se, eu levo a sério, mas você disfarça. Lembra da música do se? Se não vai ouvir, Djavan é perfeito. Então esse um se, mas você adora um se, você adora um mistério, você gosta de enrolar as pessoas. Vamos treinar aqui, gente, ó. Mas você adora um se, ou seja, você adora um mistério. Consegue compreender isso aqui? Mas você adora um enigma. Olha o determinante 1 aqui. Aqui não é a classe gramatical. Aqui está sinônimo de algo, de vocábulo, de mistério. Os se's, veja aqui que eu pluralizei o se eu posso considerá-lo um substantivo, ele pode variar em número, pode ser um plural. Os se's da frase estão classificados errado. Eu estou trabalhando aqui na perspectiva que aqui seja um substantivo. Olha o determinante. Perceba o contexto em que esse se foi colocado dentro da frase. Se refere à classe gramatical do se, tá bom? É bem mais raro você ver um se na sua prova como substantivo, mas está aqui a primeira classificação. Descartado substantivo, partamos agora para a conjunção de valor condicional, ou seja, se, caso. Lembra da condição? Se possuir caráter, será liberado. Só será liberado caso se possuir caráter. O se, nesse caso, é uma conjunção que, gente, aqui, condicional. Note que ele está iniciando a frase.
Deixa eu falar aqui sobre um vício de linguagem que as pessoas gostam de colocar duas conjunções condicionais uma ao lado da outra. Se, caso, possuir caráter, não. Eu não posso colocar duas conjunções condicionais emparelhadas. Aqui não acontece. Ou se ou caso, as duas não. Tá? Uma dica aí. Talvez eu fique caso haja aula, se houver comida. Perdão, é o aula, olha. Talvez eu fique se houver comida, o melô do Chaves, né? Se tiver comida, eu fico. Quem sabe alguém me dá de comida, né? Sou fã de Chaves. Então, se houver comida, nós temos um elemento aqui condicional, portanto, o se é uma conjunção condicional. Veja isso, veja isso. Isso que? Se o professor está em sala. Aqui eu tenho uma conjunção que, gente? Integrante. Não são duas, o que e o se? Quando dá para trocar por isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva, veja isso, objetiva direta, o se como conjunção integrante. Saberei disso ou saberei isso, deu para trocar por isso, eu tenho uma oração subordinada e o se é uma conjunção que, gente? Integrante. Beleza? Vai analisar as frases, as questões que se seguem aqui. Você pode também procurar em outros sites, em outros materiais, questão sobre o tipo de se. Obedece à minha listinha, obedece ao meu quadro resumo. Tira primeiro 1 e 2 para que você se dedique totalmente aos casos de pronome. Começando a analisar os pronomes, você tem que dividir esse campo em duas análises. É por isso que eu coloquei na apostila de vocês aí uma caixa dizendo: separa os tipos de se que são ligados a verbos transitivos diretos ou VTDI, direto e indireto, e outras transitividades, como verbo intransitivo, transitivo somente transitivo e indireto, verbo de ligação. Primeiro, classifique a transitividade do verbo. Por quê? Os dois primeiros casos que eu vou apresentar agora, que é partícula reflexiva ou recíproca e partícula apassivadora, só acontecem com verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Não vai acontecer com verbos intransitivos, com verbos de ligação. Então, a primeira coisa que você tem que saber para entender o tipo de se é classificar a transitividade de todos os verbos. Vitor, não sei classificar. Então, pode desligar essa aula. Se você não sabe o que é um objeto direto e indireto, pode cair fora. Você não vai aprender o tipo de se. Você não começa a construir uma casa por cima, pelo teto. Tem que começar a construir a casa pela base. Se você não aprendeu, saia fora. Ah, Vitor, eu estudei até aqui. Ótimo. Então, vamos classificar a transitividade do se, aliás, do verbo, para depois classificar o tipo de se. Joana se cortou. Quem corta, corta algo. Quem corta, corta alguém. O verbo é transitivo direto. O se liga a um verbo transitivo direto. Beleza. Então, quais são as duas principais causas para... Aliás, quais são as duas possibilidades? Únicas duas possibilidades. Quais são? Quais são? Partícula reflexiva ou recíproca, primeiro ela. Você tem que seguir uma ordem. Descarte a reflexiva primeiro, para depois ir para a partícula passivadora. Tudo bem? Gente, VTD, o se. Para eu saber se é uma passivadora ou uma reflexiva, eu tenho que interpretar. Saber desse contexto depende de muita filosofia, de muita interpretação. Qual é o cerne de uma partícula reflexiva? Você aprendeu isso lá em Vozes Verbais. É o sujeito que sofre e pratica ação. Ele é o agente e o paciente da ação. A recíproca é somente ela no plural. Joana é o agente do corte e o paciente do corte. Joana cortou a si mesma. Eu coloquei na apostila de vocês. Quando dá para trocar por a si mesma, o se vai ser uma partícula
reflexiva. É isso. É o agente e paciente se liga a verbos transitivos diretos. Classifica a transitividade, que isso vai te ajudar primariamente. O professor se impôs uma disciplina incrível. Quem impõe, impõe algo. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Quem impõe, impõe algo a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Antes disso, a partícula reflexiva e recíproca são as únicas que possuem a função de objeto direto e indireto. Joana é o meu sujeito simples, cortou o verbo transitivo direto. Quem corta, corta algo, quem corta, corta alguém. Quem foi cortada? Ela mesma. Esse pronome reflexivo assume a função de objeto direto. Tá bom? As reflexivas e recíprocas possuem função sintática de OD ou OI. O professor impôs. O que ele impôs? Eu vou classificar aqui. Aqui eu tenho um sujeito simples. Impôs o que? Uma disciplina incrível. Eu tenho o meu objeto direto. Pergunto. Quem impõe, impõe algo a alguém. Ele impôs uma disciplina a quem? A quem? A quem? A si mesmo. Ou seja, esse si é o agente paciente. Eu tenho uma partícula reflexiva que assume a função de objeto que? Indireto. Quem impõe, impõe algo a alguém. Deu para compreender bem aí, candidato? Sim? Ótimo. Os filósofos sempre se perguntam. Quem pergunta, pergunta algo a alguém. Os filósofos é o meu sujeito simples, está no plural, mas é simples. Adjunto adverbial de tempo. Eles sempre se perguntam o quê? O real motivo da existência é o meu objeto direto. A quem eles perguntam? A quem? A si mesmos. Note que eu tenho um elemento pluralizado. Quando eu tenho um elemento pluralizado que denota uma reflexibilidade, ele passa de pronome reflexivo para recíproco. Então, eu tenho uma partícula recíproca. Por que, Vitor? Só porque está no plural. Você pode trocar por um ao outro. Os filósofos sempre perguntam um ao outro, ou seja, ideia de reciprocidade. Eu pergunto a você, você me pergunta. E fomos recíprocos. É só estar no plural que eu tenho uma reciprocidade. No singular, eu tenho uma reflexibilidade. Tá bom? Quem pergunta, pergunta algo a alguém. Essa recíproca assume a função de objeto que? Indireto. Você note que eu estou partindo sempre da transitividade da minha interpretação. Agente e paciente. Marta e João se amavam muito. Marta e João é o meu sujeito composto. Amavam. Quem ama, ama algo. Quem ama, ama alguém. Se é o meu objeto direto e é uma partícula o que, gente? Recíproca, porque está no plural. Marta e João amam um ao outro. Troca por um ao outro quando é plural. Muito é um adjunto adverbial de intensidade. Caio se permitiu olhar a vista maravilhosa. Caio é o meu sujeito simples, permitiu, verbo transitivo direto. Aqui é VTD, aqui é VTDI. Caio permitiu. Permitiu o quê? Eita, bicho. Aqui é uma locução verbal? Permitiu olhar. Eu vou considerar como uma locução verbal, tá? Aqui tem aquela questão, a gente viu isso lá em período reduzido, que eu posso ter duas interpretações. Aqui pode ser uma reduzida de infinitivo, mas eu não vou considerar uma locução verbal. VTD permitiu olhar o quê? A vista maravilhosa, objeto direto. Caio permitiu olhar o quê? A vista maravilhosa. Permitiu olhar. Permitiu quem olhar? Permitiu Vitor olhar a vista maravilhosa. Permitiu olhar a vista. Eu acho que é um objeto direto também.
Acho que é objeto direto também. Eu sei que ele permitiu a si mesmo, isso aqui é uma partícula reflexiva com a função de objeto direto. Beleza? Então, para você descartar a reflexiva recíproca, interpreta, candidato. Verifica se ele é o agente ou o paciente e se liga a um verbo transitivo direto. Tá bom? Essas frases aqui, que eu chamei de observação na apostila de vocês, caem em prova, só que eu fiquei em dúvida. Eu vou mostrar para vocês e a gente discute a visão dos gramáticos. Ele se chama Fernando. Quem chama, chama algo, quem chama, chama alguém. VTD. Esse se, interpreta para mim, candidato. Olha, ele se chama Fernando quer dizer que o nome dele é Fernando. Eu fiquei me perguntando, esse se é recíproco? Pensa comigo, esse se é recíproco? Ele chama a si mesmo de Fernando. É como se eu dissesse, Vitor chama a si mesmo de Fernando. Eu, Vitor, não vejo como elemento de reciprocidade. Matoso Câmara, um grande filósofo, disse que isso aqui é sim um pronome reflexivo. Porque dá a ideia que ele se chama Fernando. Vamos lá, vamos considerar. Eu me chamo Fernando, eu me chamo Vitor? Sim, eu chamo a mim mesmo de Vitor. Pode ter bem vaga essa impressão. O que é que vocês acham? Mas os outros gramáticos, como Rocha Lima, Napoleão Mendes de Almeida, Saccone, diz que isso aqui é uma partícula apassivadora. Ou seja, ele se chama Fernando, quer dizer que ele mesmo não chama. Outros o chamam de Fernando. Também faz sentido. Por exemplo, ele se chama Fernando, é que os outros o chamam de Fernando. Bom, Vitor, verdade. Também pode ser uma partícula apassivadora. Ele sofre a ação de ser chamado de Fernando. E aí, Vitor? Um ou outro? As duas coisas. Nesse caso, eu tenho os dois conceitos, segundo o grande Evanildo Bechara. Bechara diz que em frases cristalizadas como essa, como chamar a si mesmo, como os outros que eu vou colocar na frente, ambas são tanto partícula apassivadora como pronome reflexivo. Eu disse a vocês, há divergência entre gramáticos em algumas frases. Ele se batizou na igreja evangélica. Bicho, aqui eu interpreto que ele não foi batizar, ele não batizou a si mesmo, não. Alguém o batizou. Eu vejo isso aqui mais como partícula apassivadora. Ou seja, ele foi batizado por alguém. Ou seja, ele sofre apenas a ação. Ele não comete a ação para ser chamado de partícula reflexiva. Muitos gramáticos dizem que é uma reflexiva. Eu discordo. Isso aqui é apenas uma partícula apassivadora. Alguém o batizou. Vai depender da banca. Ele se curou da gripe. Posso ter a impressão que ele curou a si mesmo a gripe? Tomando, vitaminas, tomando remédio. Ele curou a si mesmo? Posso pensar como uma reflexiva aqui? Partícula reflexiva? Vá lá, posso. Alguém o curou da gripe? Vamos colocar esse alguém personalizado como um remédio? Posso ter também partícula apassivadora. Cara, tudo depende de uma análise criteriosa e das alternativas da banca. Não tem um conceito fechado. Infelizmente, eu não consigo passar nessas frases aqui um conceito fechado. Mas nessas frases aqui está tudo perfeitinho e eu sei que você entendeu. O 3.2, também ligado a verbos transitivos diretos e indiretos, nós temos a nossa famigerada partícula apassivadora, que você estudou lá em vozes verbais, estudou em tipos de sujeito. Está na hora de revisar com frases das mais simples às mais complicadas, vamos dizer assim. Alugam-se casas. Primeiramente, vamos verificar a qual verbo esse se está ligado. Está ligado a um verbo transitivo direto. Quem aluga, aluga algo, não é verdade?
que é que foi alugado? Casas. Vamos lá. Nessa frase, eu não tenho o conceito de que casa alugou a si mesma reflexiva. Não, casa não aluga a si mesma, né? A ideia aqui é uma ideia de paciente, ou seja, que a casa foi alugada por alguém. Como eu falei isso lá em verbo, sempre tente colocar na voz ativa. Sempre tente reescrever a frase, candidato. Alugam-se casas corresponde a casas são alugadas. Como eu consegui reescrever, eu provo que isso aqui é uma PA, partícula apassivadora, que é meu sujeito simples paciente. Deu para entender isso aqui? Sim, procura sempre fazer a voz ativa dela. Não se dirige carro sem carteira. Gente, o se veio antes do verbo dirigir por conta da palavra atrativa não. As pessoas se acostumam a sempre classificar o se depois, enclítico, né? Na questão da partícula passivadora. Ele pode vir antes, gente, pode vir com locução verbal. Se acostume, o se vai se dirigir ao verbo mais próximo. Não se dirige. Se ele se liga a um verbo transitivo direto, ele só pode ser duas classificações. Ou é reflexiva ou é apassivadora. Não se dirige carro sem carteira. Quer dizer que o carro dirige a si mesmo? Então, está fazendo agora os altos carros, né? Que você digita, ele vem sozinho e te leva, né? Mas até esse momento não foi criado isso aqui, não está nesse contexto, né? E mesmo porque o computador não vai precisar de carteira. Não se dirige carro. Aqui não está dizendo que o carro dirige a si mesmo. Descartei uma reflexiva. Aqui eu tenho sim escondida a carro. Peraí. Carro não é dirigido sem carteira. Ou seja, o carro sofre a ação de ser dirigido. Eu provo que esse se aqui é uma PA, uma partícula apassivadora, porque carro está sofrendo a ação. Aqui eu tenho o meu sujeito paciente. Sem carteira, dessa forma, que é um adjunto adverbial de modo, né? Adjunto adverbial modal, não adjunto adverbial de negação. É bom você sempre classificar a frase inteira, né? Sabe-se que o prefeito foi preso. Quem sabe, sabe algo, verbo transitivo direto, o se. E aí? Sabe-se que o prefeito foi preso. Sabe-se isso. Isso se sabe. Deu para trocar por isso, OSS, terceira pessoa do singular mais o se. Portanto, eu tenho uma subjetiva. Subjetiva quer dizer que ela é o sujeito do verbo saber. Se eu chamo isso aqui de subjetiva e se eu chamo isso aqui de sujeito, eu tenho o se como uma partícula apassivadora. Vitor, explica de novo. Explico. VTD mais o se. Sabe a si mesmo que o prefeito foi preso. Se eu tenho VTD e descarto a possibilidade de a si mesmo, só me resta classificar de PA. Que o prefeito foi preso é sabido. Reescreve a frase. Eu vou escrever não, escreva você. Que o prefeito foi preso é sabido por alguém. É, bicho, é isso. Quando é oracional fica mais complicado de transferir para a voz ativa, mas que o prefeito foi preso é sabido. Aqui eu tenho uma voz passiva sintética, sim. Aliás, todas as outras são sintéticas também. Cachaça se bebe rápido, porque se você for beber devagar, não bebe, né, bicho? Beber, bebe, verbo transitivo direto, quem bebe, bebe algo. O se liga ao verbo beber. Quem bebe, bebe algo. O que é bebido? Cachaça. Veja, cachaça é bebida rápida. Não é verdade? Gente, aqui
Aqui é uma voz passiva analítica. Eu disse voz ativa, né? Eu estava falando voz ativa. É uma passiva analítica. Cachaça se bebe rápido, cachaça é bebida rápido. Portanto, eu provo que isso aqui é uma partícula apassivadora e aqui eu tenho o meu sujeito paciente. Lembrando, eu falei em voz ativa que é voz passiva analítica. Deu para entender, candidato? Se eu descarto a reflexiva, só me resta a PA. Eu posso quase que ir diretamente para a partícula passivadora. Quase. Fez-lhe uma homenagem surpresa. O verbo fazer, aqui a frase é de banca, tá? Quem faz algo VTD. Fez a si mesmo uma homenagem surpresa. Ó, não dá para fazer. A impressão é que dá para fazer isso, mas não dá. Fez-se o quê? Uma homenagem surpresa. A quem? A ele. A ele. Né? O lhe, quem faz algo a alguém, aqui eu tenho um objeto indireto, cara. E esse se, cara, se esse se está se ligado ao VTD, eu testo primeiro a reflexiva. Fez a si mesmo, a ele, uma homenagem surpresa. Fez a si mesmo lhe uma homenagem surpresa. Não dá, bicho, não force. Não cabe uma reflexiva aqui. Uma homenagem surpresa é feita ali, ou seja, é feita a ele. Aqui é um objeto direto? Espera aí. Fez-lhe uma homenagem surpresa. Uma homenagem surpresa foi feita... É um objeto indireto aqui. Portanto, se eu tenho uma partícula apassivadora. Uma homenagem surpresa é feita a ele. Viu como deu para transformar para a voz passiva analítica? Sim? Ótimo. Estão se considerando outras propostas contra o Covid-19. Estão considerando, eu tenho uma locução verbal passiva, não é verdade? Não, é só uma locução verbal. Locução verbal. Quando eu tenho uma locução verbal, eu devo prestar atenção no verbo principal, que é considerando. Esse se tem de estar ligado à transitividade do verbo principal. Quem considera, considera algo. Verbo transitivo direto. Se eu tenho um se ligado a um verbo transitivo direto, a minha possibilidade é que ele seja reflexiva ou apassivadora, não é verdade? Estão a si mesmo considerando outras propostas? Não. Então, gente, estão se considerando outras propostas? Outras propostas estão sendo consideradas. Eu consigo passar para a voz analítica. Portanto, eu provo que isso aqui é uma partícula o quê, gente? Apassivadora. Outras propostas contra o Covid-19 é o meu sujeito paciente. Eu estou indo na ordem da apostila, viu? Era essa, para por último ser essa. O banco se abre às 8. Quem abre algo, VTD. O se liga ao verbo VTD. Vamos interpretar. O banco abre a si mesmo? Eu acho que ainda não inventaram um banco que abre sozinho. O banco abrindo a si mesmo. Não abre. Alguém abre o banco. Ou seja, a ideia é que o banco é aberto às 8. É um agente externo, ele sofre a ação, eu tenho uma partícula apassivadora. Beleza? Refazer a frase, em quase todas as frases aqui, para a passiva analítica, é possível. Outra se torna um pouquinho estranha. Mas, bicho, na maioria das vezes, se eu descarto uma reflexiva para um verbo transitivo direto, é batata, vai ser uma partícula apassivadora. 3.3, parte integrante do verbo. Você deixou de lado a análise com verbos transitivos diretos ou VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Vamos entrar nas outras transitividades. Verbo intransitivo, verbo transitivo somente indireto, verbo de ligação.
O próximo passo é tentar classificar como parte integrante do verbo. Essa classificação é um pouco volúvel porque depende de muita paciência e análise. A parte integrante do verbo, a primeira coisa que você tem que decorar sobre PIV, né, que é a parte integrante do verbo, é que ele é vazio de significação. O PIV, como o próprio nome já diz, ele é simplesmente um elemento que acompanha o verbo, ele é oco de sentido. Originalmente, o PIV, a parte integrante do verbo, eles acompanham os verbos essencialmente pronominais. Eu preciso que você fixe o seu conhecimento nisso. Há verbos que são essencialmente pronominais, ou seja, são aqueles verbos que não podem vir conjugados sem a presença desse pronome. São vários, eu coloquei alguns aí na apostila de vocês, eu quero que você decore pelo menos 5 tipos. É a dica que eu faço do queixar caos. O que é o queixar caos? São os 5 verbos que mais caem em prova, que são essencialmente pronominais, ou seja, o se, que associa-se a ele, sempre será um PIV, vazio de significação, e a frase não poderá vir desacompanhado dele. O clássico dos clássicos é o verbo queixar. O verbo queixar nunca poderá ser conjugado sem o se. Ele é um verbo essencialmente pronominal, porque o pronome sempre virá acompanhado dele. Seja o se, o mi, o ti, ele sempre virá com o pronome. E o caos, aqui é o que? Concentrar-se, aqui é atrever-se, orgulhar-se e suicidar-se. Esse cai demais, que é o verbo suicidar. Tem outros também que está na material de vocês. Alegrar, arrepender, indignar. Se você quiser, você decora todos esses outros aí que são essencialmente pronominais. O queixar-caos é o que mais cai na prova de vocês, tá? Por exemplo, Heitor queixou-se à polícia. Quem queixa... Olha, bicho, não tem como eu... Tenta tirar esse se aqui na frase. Heitor queixou a polícia. Chegou lá, ó, e bateu o queixo. Não foi isso, bicho. Não foi dar uma pisa na polícia de queixo, não. Não é essa a questão. Não tem como eu pensar que esse se aqui seja uma partícula reflexiva. Não está implícita a ideia aqui de que Heitor queixou a si mesmo a polícia. Ele não foi se denunciar lá, não é verdade? Portanto, esse se fizer parte dessa lista, bicho, não tem para onde correr. O se é um PIV, ele é uma parte integrante do verbo. Não oferece nenhuma função sintática. Heitor aqui é o meu sujeito simples, verbo intransitivo indireto, né? A polícia, meu objeto indireto. Veja que o PIV acontece com verbos que não são VTD. Beleza? Sim, ele é vazio de significação, não tem nenhuma função sintática. Ele é essencialmente. Tem algumas regrinhas, por exemplo, tentar flexionar nas pessoas dos pronomes pessoais, eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Essa regra até pode ser válida, sabe? Mas não dá certo no 100% dos casos, não. Outros verbos, que é a reflexiva, consegue fazer essa flexão não sendo o PIV, tá? Tem autores que diz até, cara, que qualquer outra classe pode ser chamada de parte integrante do verbo. A parte integrante do verbo também pode assumir 2 funções. Por exemplo, quando eu digo eu me mato de trabalhar, eu mato a mim mesmo de trabalhar. Esse me pode ser também uma parte integrante do verbo, tá? Tem autor que diz que quase todos os sis que se associam a outros verbos são também parte integrante do verbo, porque olha o nome, cara, analisa o nome. Parte que integra o verbo, tá? Tem autor que defende que tudo é parte integrante do verbo. Meio doido, mas a prova não faz isso não, tá? Então lembre-se, parte integrante do verbo, vazio, se associa a verbos que são essencialmente pronominais.
Joana se indignou com o caso. Joana indignou a si mesma? Joana foi indignada? Não. Nem PA, nem PR, nem partícula reflexiva. O verbo indignar consegue ser retirado? Tira aí, gente, vai. Heitor queixou a polícia, Joana indignou com o caso? Também não. Portanto, esse se, ele é uma parte integrante desse verbo. O verbo indignar-se, embora não esteja aqui, é um verbo essencialmente pronominal. Tudo bem? Portanto, esse se aqui vai ser uma parte integrante do verbo. Quero ver você analisando essa frase aqui, ó. O jovem suicidou-se. Ah, Vitor, agora eu tenho uma reflexiva. O jovem suicidou a si mesmo. Parece, mas não é. Aqui você está roubando a função do verbo matar. Troca esse se aqui. Tudo bem, eu aceito a si mesmo. A fonética parece, mas você está enganado. Troca assim, o jovem matou o pai. Vai lá. O jovem suicidou o pai. Dá certo? Dá não. Quando você diz o jovem suicidou a si mesmo, você pensa que dá certo, é porque tu está trocando o verbo suicidar para o verbo matar. E não é a mesma coisa, não é a mesma questão. Você está pegando um outro verbo e colocando aqui no lugar. Eu não consigo dizer o jovem suicidou o pai. É um ato para si mesmo. Eu tenho aqui esse se, ele só consegue ser conjugado com o verbo suicidar. Tenta tirar o se, o jovem suicidou. Não tem como. Quando não tem como tirar o se, em hipótese alguma, eu provo que isso aqui é uma parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo não se consegue tirar naqueles verbos que são essencialmente pronominais. Vitor, tá confuso? Tá? Decora a minha lista. Quando eu tiver um verbo essencialmente pronominal, ele sempre vai ser PIV. O problema é decorar, né? O jovem se afogou nessa cesta. Aqui eu tenho uma ambiguidade. Posso dizer que o jovem afogou a si mesmo? Posso. Tendo uma partícula reflexiva, concordo com você, ou eu posso pensar que esse ato foi involuntário. Ele escorregou, caiu, o culpado é a situação, não ele próprio. Então, quando diz o jovem se afogou, também o jovem foi afogado pela situação em si. Eu posso ter uma partícula apassivadora, o jovem foi afogado, ou eu posso ter simplesmente uma parte integrante do verbo. Não é verdade? Eu me afogo, tu te afogas, ele se afoga. O jovem afogou nessa sexta-feira. Ó, fica estranho sem o se também com o verbo afogar. Eu posso ter, ao mesmo tempo que parte integrante do verbo IPA, parte integrante do verbo PR. Tudo depende de como a banca vai cobrar. Cara, é assim mesmo. Tentei de todas as formas trazer um conceito fechado. Infelizmente, sobre os tipos de se, eu não tenho esse conceito fechado. Você vai fazer 10 questões, você vai acertar e vai ver os meus comentários nessas questões. Fique ligado. Ana se lembrou da festa. Ana lembrou a si mesma da festa? Acho que não é reflexiva, não. Ana foi lembrada? Também não. Eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra. O se associa ao verbo lembrar? Vazio, oco de significação. O verbo lembrar faz parte da lista dos eventuais verbos pronominais. O verbo admirar, lembrar, esquecer, sentar, converter. Todos esses verbos podem ser conjugados sem o pronome, como pode ser conjugado de pronome. Bicho, tenta verificar a questão de reflexibilidade, tenta trocar por partícula passivadora. Se não der, o próximo caso vai ser o PIV. Tu tem que seguir essa métrica, criatura. Tu tem que começar lá do substantivo, da conjunção, do reflexivo, da apassivadora. O seu lema é se livrar da apassivadora e da reflexiva. Se tu se livrar desses outros, fica mais fácil classificar o PIV. Eu vou começar analisando pelo PIV. Vai não, vai de jeito nenhum. Você vai descartar, você tem que ir na ordem. Vá pela ordem, vai começar pelo PIV, você erra.
Pode ter certeza, segue a métrica, um por um, me obedeça. Então, gente, o se aqui faz parte do PIV. Note, eu vou fazer a escala. Ana lembrou a si mesma? Quem lembra, lembra A. Aqui é VTI, ó. Não é? Da festa, objeto indireto. Então, eu já descarto a PA, porque a PA só acontece com VTD. Descarto a partícula reflexiva, que só acontece com VTD. Eu não vou nem analisar PA e partícula reflexiva, porque o verbo é transitivo indireto, bicho. Tem como não, mas pode até tentar, tente ver. Ana lembrou a si mesma? Ana foi lembrada? Também não. Não é verdade? Só pode ser o quê? PIV. Beleza, beleza. Olha, gente, como esse verbo não é essencialmente pronominal, eu posso também pensar, veja como é ambíguo, que isso aqui é uma partícula expletiva de realce. Não posso pensar não nisso aqui? Ó, Ana lembrou a festa. Ou é PIV ou é partícula expletiva de realce, ou seja, aquela que pode se retirar sem nenhum problema de entendimento. O IIS, índice de indeterminação do sujeito, o sujeito indeterminado, é marcado pelo se com verbos diferentes de VTD. Note, precisa-se de novos alunos. Quem precisa de algo, VTI. Portanto, eu não vou nem pensar na possibilidade de chamar isso aqui de PA, de partícula reflexiva. Não vou pensar nisso. Note que a frase com VTI, ela não possui sujeito. Note, com VTI, bicho, eu corro para chamar de índice de indeterminação. Mas antes de classificar, verifica. Precisa-se de novos alunos. Quem é que precisa? Alguém. Note que o sujeito não está escrito. Sabe-se que alguém precisa, só não sabe quem é ou não se quer dizer quem é. Portanto, quando eu tenho VTI, eu logo procuro para ver se tem algum agente expresso, se tem algum sujeito. Não tem. Com verbos VTI, índice de indeterminação do sujeito. De novos alunos é o meu objeto indireto. Vive-se bem nessa região. Quem é que vive? Quem é que vive? Me diga. Alguém. Olhe como alude já a pessoa do alguém. E o verbo viver é um verbo naturalmente intransitivo. Quem vive? Vive. Portanto, o se é um índice de determinação do sujeito. Bem é um adjunto adverbial de modo nessa região de lugar. Mesmo quando se é profissional, o se está ligado ao verbo ser, que é um verbo de ligação. Transitivo indireto, intransitivo, verbo de ligação. Em nenhum desses casos eu vou avaliar uma PA ou uma PR, bicho. Por quê? Porque ele só acontece com VTD. Aqui são as outras, é o lixo que vem aqui para o sujeito determinado. Mesmo quando se é profissional, o erro pode acontecer. Quem é profissional? Alguém está falando de uma forma genérica. Portanto, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Tanto por estar associado a um verbo que não é VTD, como a frase não apontar para um sujeito explícito. Sujeito indeterminado. Hoje se excluiu a todos. Agora preste atenção aqui. Hoje se excluiu a todo. Quem exclui, exclui algo. VTD. Mas, Vitor, com VTD não é PA? Calma. A todos os alunos. Se eu chamar isso aqui de PA, eu concordo com você. VTD. Portanto, eu acho que vai ser uma PA. Se eu chamar isso aqui de PA, a todos os alunos vai ser o meu sujeito paciente. E o que é essa belíssima preposição aqui? Eu não posso colocar a preposição no sujeito. Mesmo paciente, posso não. A todos os alunos é o meu objeto direto, o quê, candidato? Preposicionado. Portanto, o se aqui vai ser o meu índice de indeterminação do sujeito, porque eu não sei quem foi que excluiu. Alude à figura do alguém. Para IIS, sujeito, aliás, índice de indeterminação do sujeito, sempre procura a alusão a alguém. Abre-se às 10. O que é que se abre? Quem abre
abre algo, VTD. Eu não sei o que é que foi aberto aqui. Não sei. Note que eu não sei. Geralmente são as placas que colocam em algum estabelecimento, mas eu não sei o que é que foi aberto aqui, não. Às 10 é o quê? Adjunto adverbial de tempo. Para eu chamar isso aqui de PA, eu teria que ter um sujeito paciente. É obrigatório o sujeito paciente. Quem é o sujeito paciente? Não tem. Eu nem sei quem é que abre. Por não saber, por aludir a algo que é aberto, o se vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Lembre-se que para ser PA, o reflexivo, ele tem que ter um sujeito expresso. Tudo bem? Deu para entender o índice? Verbo não VTD com sujeito expresso. Aliás, com sujeito não expresso, né? Que é o sujeito indeterminado. Cara, depois que você chegar aqui no índice de indeterminação do sujeito, ficou só a partícula expletiva. Essa aqui só deverá ser analisada por último. Depois que tu descartares todas essas possibilidades, tu vem para a partícula de realce. Partícula expletiva porque pode ser retirada e de realce seja para melhorar a expressividade, dar uma ênfase, dar uma intensidade, ela serve para isso. Veja, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Vão os anéis, ficam os dedos. Para nada. É uma bufa de alma aqui, não presta para nada. Não é verdade? Partícula expletiva de realce. Não posso chamar isso aqui de PA, porque o verbo é intransitivo. Quem vai, vai. Quem fica, fica. Não é verdade? É intransitivo. Os anéis é o sujeito. Por isso que eu não posso chamar disso aqui de índice de indeterminação do sujeito. Porque ele tem sujeito, que é os anéis. Por isso que ele está no plural. Não é PA porque é intransitivo. Nem reflexivo porque é intransitivo. Né? Não posso pensar que isso aqui é uma PIV, eu me ou tu te vais, não dá eu me vou. Tá vendo como eu estou descartando todas as outras? E nem posso pensar que é um índice de indeterminação porque o sujeito está aqui. Só restou o que, candidato? Partícula expletiva de realce. Veja que eu estou descartando todas as outras possibilidades. Eu tenho que fazer isso. Ficam-se os dedos. Os dedos é o sujeito, não pode ser índice de indeterminação. Quem fica, fica, que é um verbo intransitivo, não pode ser nem PA, nem reflexiva. Ficou o quê, gente? Eu me fico também não pode ser uma PIV. Eu me fico, não. Portanto, se também é uma partícula expletiva de realce. Joaquim se tremia de frio na sala. Tiramos? Joaquim tremia de frio na sala. Veja como eu consigo tirar. Não é verdade? Joaquim é o sujeito, não pode ser índice. Não posso também ser uma PA, porque quem treme, treme. É um verbo intransitivo. Só pode ser partícula expletiva de realce. Veja, gente, como eu estou fazendo todos os testes antes de classificar. Ela se tremia, a mesmo caso, ela tremia de medo do escuro. Você estava com medo? Se estava. Você estava com medo? Estava. Bicho, a partícula expletiva de realce só é classificada por último. Gente, estamos chegando aqui ao final da nossa aula. Eu não te passei um conceito totalmente fechado sobre os tipos de si. Na necessidade, volte essa aula, assista novamente e façam a atividade verificando o gabarito de todas as questões para ter um melhor rendimento. Tchau, gente. Até a próxima.